Oi gente, tudo bom? Meu nome é Camila Lanz, se você não me conhece, se você me conhece, meu nome é Camila Lanz também. Como você já viu no meu título, hoje eu vou falar da minha host family, minha homestay, que eu fiquei no intercâmbio. Se você não sabe o que é intercâmbio, eu fiz intercâmbio pra Vancouver, no Canadá, no mês de julho. E aí eu fiquei um mês lá, então vai ter uma série de vídeos sobre o Canadá e afins. E enfim, o primeiro deles enfim, esse vídeo não tem o intuito de fazer barraco, nem tipo, jogar a cara das pessoas, mas só de contar a minha experiência, enfim, de ser mais informativo mesmo, tipo, como acontecer as coisas, como normalmente acontece, como é seu dia a dia, sua rotina, quando você tá numa homestay, e todas as dependências que você tem relacionado à família e afins. Então, primeiro, eu fiquei numa homestay. Pra pessoa ser homestay, ela tem que estar morando 10 anos no Canadá. No Canadá, né, eu vou falar do Canadá especificamente, mas tem que estar morando 10 anos no Canadá e tem que falar inglês. Enfim, pra falar inglês perfeitamente, essas coisas. Mas existem muitos imigrantes. Primeiro que existe uma galera, tipo, chinesa, coreana, japonesa, muito na rua. Você vê gente o tempo todo. E, enfim, então é muito comum você, não necessariamente homestay, mas você ter muitos imigrantes. Por exemplo, família das Filipinas, enfim, diversos países, a família ser homestay, porque ela não precisa ser canadense, porque só precisa estar morando 10 anos no Canadá, mas isso não quer dizer que ela é de lá. Entende? Pode ser mirante, mas vale ser homestay ainda. E pelo que eu sei, eles recebem incentivo do governo. Eu não tenho uma noção de quanto que é, eu não pesquisei a fundo sobre isso, mas eles recebem um incentivo do governo pra abrigar intercambistas. Então por isso que é muito comum você ter uma homestay e, enfim, as famílias serem homestay. A família que eu fiquei, na verdade eu dei muita sorte, eu acho, assim, pelas pessoas que conversavam. Não, enfim, não é todo mundo que ficou numa família que falava inglês o tempo todo. Porque, por exemplo, existem famílias que falam espanhol e daí em casa elas falam espanhol. Isso é um pouco complicado quando você vai, tipo, pra treinar seu inglês, porque quando você tá em casa, eles assistem noticiário em outras línguas, por exemplo. Na minha homestay, eles são descendentes descendentes italianos. Então, às vezes eles falavam um pouco assim, tipo, assistiam um noticiário italiano, mas assim, bem às vezes, no geral eles falavam inglês. Então a minha homestay tinha, enfim, é uma família que tinha a avó, a mãe e o filho, que é um ano mais velho do que eu. E aí na casa junto morava o outro filho da avó também, com a esposa dele e o filhinho. E aí, enfim, era tipo uma casa grande. Então... e eles eram muito tranquilos, sabe? Em relação aos canadenses, muitas pessoas falam que, por exemplo, eles são muito rígidos com o horário. Eles são realmente rígidos com o horário. O ônibus, ele passa no horário que ele diz que vai passar. Ele não vai passar 5 minutos antes, nem 5 minutos depois. Então, por exemplo, pra pegar o ônibus eu não preciso chegar 15 minutos, porque é inútil, você não precisa chegar 15 minutos. Você pode chegar 5 minutos que o ônibus vai estar lá. E eles têm muito mais noção do coletivo. Por exemplo, se eu pedir pro motorista, espera um pouco que minha amiga tá vindo correndo, aí ele vai falar assim, não, eu preciso ir, eu tenho horário, sabe? Então eles têm muito mais uma preocupação do coletivo com o individual. Que nem aqui no Brasil a gente tem muito mais preocupação com o individual, quando essa preocupação existe, obviamente. Então a gente tem uma cultura muito de agradar o próximo, quando no Canadá eles pensam muito enfim, num bem maior. E sobre a minha homestay, então a minha homestay, a minha casa, tipo, que eu fiquei, ela era grande assim. E aí tem uma eu tinha um quarto, que era onde eu ficava. E aí depende muito do contato que você fez, tudo com a agência. Por exemplo, na minha agência eu fiz um contato de 2 refeições por dia. Então eu tinha um café da manhã. Daí era opcional se quisesse levar alguma coisa pra comer na escola, porque eu tava estudando. Então no curso que eu fazia, eu ficava, por exemplo, das 8 até 2 horas. Então eu tinha horário de lanche. Daí se eu quisesse eu podia levar alguma coisa da casa, só que era opcional, eles não eram obrigados a me dar nada. Então eu tinha o café da manhã, na hora que eu acordava, eu ia lá conversar, e também a janta. E lá eles jantam muito cedo, normalmente eles jantam tipo 5h30, o sol tá estralando, eles estão jantando. E eu fui no verão, então tava sol tipo o dia todo, era 8 horas da noite e tava muito sol. E aí na minha homestay, por exemplo,
era a avó que fazia as coisas, as comidas e afins. Então, enfim, eu não tive que cozinhar, por exemplo. E, eles eram muito fofos comigo, tipo, de verdade, foi uma família que me recebeu muito bem. Por exemplo, de manhã eu acordava, e daí eu tinha combinado com a avó da família o horário que eu ia acordar e tal. E aí o filho da família, que é o ano mais velho que eu, ele trabalhava, então ele acordava no mesmo horário que eu. Quer dizer, a gente tinha combinado de ele me dar carona. E, enfim, então a gente acordava mais ou menos no mesmo horário. E daí eu ia pra cozinha, eu saía do meu quarto e ia pra cozinha. E daí a avó acordava só pra fazer, tipo, café da manhã pra mim. Então, e aí ela perguntava, tipo, o que eu queria. E, tipo, mano, eles eram muito fofos mesmo, tipo, eles eram muito receptivos. E aí, normalmente, como só eu acordava nesse horário e depois o filho da família, então não tinha o café da manhã, assim, tipo, todo mundo, mas enfim. E aí eu podia comer, tipo, ou waffle, ou torrada normal, ou cereal. Eu normalmente comia o waffle com maple, que é tipo um melzinho, e aí, enfim. E aí a galera costuma comer bastante lá, assim, waffle com maple, enfim. E aí depois que eu tomava o café da manhã, aí o filho também acordava. E aí ele me dava carona até a escola, porque era caminho pro trabalho dele. E, tipo, muito fofo. Ele me dava carona, tipo, todos os dias, basicamente. Foi quase todos os dias, na verdade. E aí, enfim, aí eu ia pra escola. E aí na hora que eu voltava, eu precisava deixar avisado caso eu não fosse jantar e tal, por questão de educação, obviamente, mas enfim, porque eles tinham toda essa preocupação. E a minha família, como ela foi muito receptiva, por exemplo, se eles saíssem pro restaurante, alguma coisa assim, eles me chamavam. Ou eles saíam, tipo, pra comer fast food e traziam lanche pra mim, sabe? Eles foram muito fofos mesmo. E não é, tipo, não é pra todo mundo. Ah, e outra coisa que eu falei, do lanche opcional, por exemplo, como é opcional, muita família não dá. Porque tem família que é de intercambista, mas enfim, mais por conta dos recursos, sabe? Que o governo estimula. Então, não são todas as famílias que, enfim, são tão receptivas ou também têm condições, sabe? Enfim, tudo é muito variável. Mas na minha família, por exemplo, daí na hora que eu acordava, a avó da família já fazia um lanche pra eu levar no almoço, tipo, pra mim e pro filho da família. Então a gente saía junto, assim, pegava o lanche e saía junto. E daí ele ia pro trabalho dele. E aí, além disso, lá na minha casa, como eles são descendentes italianos, eles comiam muita massa, tipo, muita massa mesmo. Eles comiam muito pizza também, então, sabe, é porque eu senti que essa família, ela tinha várias características que se assemelhavam com a minha família de verdade. Então eu me senti muito assim, de boas em casa e foi muito tranquilo pra mim. Então, basicamente era esse o contato que eu tinha. E no final de semana eu continuava as mesmas regras, tipo, não dá incluso almoço, então, enfim, eu não almoçava com eles, né, e tal. Mas... E aí também tinha a mãe, ela trabalhava o dia todo, então eu não conversava muito com ela, assim, mas ela também foi super receptiva quando eu precisei, assim, foram poucas ocasiões, assim, na minha homestay que tive algum problema, assim, de verdade mesmo, porque eles foram bem receptivos e, enfim, tudo que eu precisei, sabe? E foi muito bom pra mim, porque eu sou uma pessoa muito, sabe, que eu precisei me sentir segurança em certas coisas, quando eu tava, enfim, em outro lugar. E minha prima foi comigo também, só que ela tava em outro homestay, então... Eu tinha o apoio dela, assim, na escola, no curso e tudo mais, aí eu chegava em casa, enfim. E a minha experiência foi muito incrível e eu vou fazer vários vídeos sobre isso. Se vocês tiverem alguma dúvida, falem aí. Deixem aqui nos comentários ou falam comigo no Instagram, não sei. Mas, resumindo muito, assim, meu contato com a minha homestay e minha host family foi muito tranquila mesmo. E era basicamente isso, por causa da descendência deles, eles comiam mais massa, mas não é uma regra. Lá eles comem muito cogumelo também, cogumelo tipo champignon. E enfim, tem coisas mais típicas, mas não são todos que comem isso, varia muito, é tudo muito variável. Mas, enfim, gente, é isso. Esse foi o vídeo de hoje sobre a minha homestay. Eu vou trazer mais vídeos sobre esses assuntos. Se você gostou, por favor, não esquece de deixar o like e se inscrever no canal pra ajudar, pra saber se você tá gostando desse vídeo, se não tá, entendeu? Você conta pra mim. Então, foi basicamente essa minha curta relação com a minha homestay. E é isso. Então, tá bom, gente. Muito obrigada pelo vídeo. Tchau!